A paz de Cristo, queridos, pela graça e pela misericórdia de Deus, nós estamos mais uma vez aqui no nosso canal para trazermos aos professores e alunos da EBD e também àqueles que amam as Sagradas Escrituras mais um subsídio da Escola Dominical, lições bíblicas da CPAD. E nós estamos já no terceiro trimestre de 2018, estudando adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Nós estamos já na lição de número 2, a beleza e a glória do culto levítico. Se você está conhecendo o nosso canal agora, seja muito bem-vindo. Inscreva-se neste canal e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus, divulgando os nossos vídeos nas suas redes sociais. É muito importante que você inscreva-se neste canal e acione aí o sininho para que você receba as notificações. E cada vez que nós colocarmos os vídeos das pré-aulas, você receba em primeira mão. Aqueles que acompanham as nossas pré-aulas sabem que nós temos os nossos parceiros. O site Auxílio ao Aluno EBD, eu deixo o link na descrição, e também o professor Juninho do Espírito Santo com aulas para adolescentes, juvenis e jovens. Você que tem na sua igreja essas faixas etárias, você vai encontrar lá no canal do professor Juninho. Lição de número 2, a beleza e a glória do culto levítico. O nosso textuário ele está no livro de Levítico, capítulo 9, e o versículo 23, que diz: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Verdade prática. O verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar. A nossa leitura bíblica em classe está também no livro de Levítico, o próprio capítulo de número 9, os versículos 15 ao 24. Muito bem, vamos para os nossos subsídios. É muito importante você saber que nós estamos falando a respeito de culto. Então há necessidade, conforme o nosso comentarista, pastor Claudio Honor, salienta aqui na nossa introdução, que há necessidade de nós evitarmos os dois extremos, que é a informalidade profana que existe em muitos cultos. Esta informalidade profana às vezes torna até o culto indecente. Por outro lado, há certas liturgias que acabam por engessar, amarrar os cultos, e isto acaba se tornando um ritualismo vazio. Então, já na introdução da nossa lição, o nosso pastor Claudio Honor, que é o comentarista da revista, ele já salienta que é necessário nós encontrarmos este equilíbrio. É necessário sim a liturgia, porque já lá no Antigo Testamento havia a liturgia para o culto levítico. Nós também precisamos ter, mas ela não é a primazia. A primazia no culto é a glória de Deus, porque sem a glória de Deus não há por que estarmos juntos cultuando a um Deus que não está ali. Olha, isto é algo muito sério. Então essa lição é de suma importância para os tempos que nós estamos vivendo. A respeito do que é culto, se nós vamos falar de culto, é necessário nós definirmos. E já no primeiro tópico, o primeiro subtópico, tem a definição. O culto divino
é o serviço amoroso, voluntário e exclusivo que Deus requer de cada uma de suas criaturas morais. Então é necessário nós entendermos que culto é serviço. Na lição anterior, quando eu falei a respeito de serviço, na nossa primeira aula do trimestre, eu falei que serviço se refere a culto. E a nossa vida, ela deve ser um culto. Então não importa o que estamos fazendo, onde estamos, a nossa vida é uma vida de culto, é uma vida de adoração a Deus, não somente naquele local onde a igreja se reúne, mas toda a nossa vida ela deve ser um culto ao Senhor. Agora é importante que aqui nesta lição nós estamos se referindo ao culto coletivo. Então vamos para alguns detalhes. A respeito do culto na era patriarcal, é bom que você saiba que o culto a Deus ele já é praticado desde Adão. Desde Adão ele já praticava o culto, porém o Senhor vinha para o culto. Não era o homem que ia ao culto. O Senhor vinha para ter um relacionamento com Adão e Eva, isto até a queda. Era um relacionamento íntimo, um relacionamento puro, porém o pecado interrompeu este relacionamento. Mas Abel, filho de Adão e Eva, ele já cultuava ao Senhor. Quando ele vem trazer um sacrifício, ele não vem apenas trazer um animal, mas ele vem trazer o seu coração ali. Então, o coração de Abel estava naquela oferta. Ele é um dos patriarcas que inicia cultuando ao Senhor. A Bíblia vai falar de outros. Sete, Enos, Enoque cultuava ao Senhor, ele andava com Deus, a sua vida era um culto, e chegou a um ponto que Deus para si o tomou. Tal era o nível de intimidade de Enoque com Deus. Nosso comentarista aqui fala de Noé, o patriarca Noé, sempre tinha a sua tenda, sempre sacrificando ao Senhor, também cultuava ao Senhor. Então o culto não é algo que começou ali com Moisés. Muito antes de Moisés, os patriarcas já praticavam o culto a Deus. É o que falar então de Abraão, que onde ia ele armava a sua tenda e também tinha o seu altar. Nós estamos aqui no primeiro tópico falando a respeito de Moisés. Moisés, ele é o último representante do sacerdócio universal antes da implantação do sacerdócio levítico. A respeito desta diferença de sacerdócio universal, sacerdócio levítico, o sacerdócio que nós estamos hoje, que é novamente o sacerdócio universal de Melquisedeque, é desta ordem que a pessoa de Jesus Cristo é. Então é nesse sacerdócio que nós estamos. Porém, Moisés foi o último antes da implantação do sacerdócio levítico. Se você quer saber mais a respeito das diferenças de sacerdócio, é necessário que você procure aí em aulas de lições anteriores, principalmente na lição de Hebreus, que nós estudamos há pouco tempo, né? Então, o nosso comentarista também fala do culto nos dias de Davi e Salomão, e Davi é um marco, porque é ele que introduz a música. Nós já vamos falar a respeito disso um pouquinho mais à frente. E também o culto nos dias pós-cativeiro, depois que o povo regressou da Babilônia, depois dos 70 anos de cativeiro, com Esdras e Neemias, o povo de Israel continua cultuando ao Senhor. Vamos falar agora, e isto aqui se refere ao segundo tópico, dos elementos do culto levítico. O culto precisava ter sacrifícios, cânticos, exposição da palavra, leitura da palavra, oração e bênção. Não necessariamente nesta ordem aqui, mas precisava ter esses elementos. Sacrifícios. Se nós olharmos para 1 Reis 8 e 5, quando Salomão vai inaugurar o templo,
Houve naquele dia inumeráveis sacrifícios. E por que isso? Porque sem sacrifícios não havia culto. Para se ter um culto no sacerdócio levítico, era necessário, obrigatoriamente, ter sacrifício. Sem sacrifício não há culto. O que aprendemos aqui hoje não é diferente. Estamos na nova aliança, estamos no sacerdócio de Melquisedeque. Nesse sacerdócio, igualmente, se não há sacrifício, não há culto. Que sacrifício é este, professor Márcio? É o fruto dos lábios, conforme o autor aos Hebreus nos diz na sua epístola. Estes sacrifícios dos lábios é o que Deus espera de mim e de você. Deus espera de nós um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E o nosso próprio corpo deve ser oferecido em sacrifício. Sem este sacrifício, não há por que se reunirmos para uma liturgia, porque é apenas uma liturgia. É necessário haver sacrifício, e esta é uma verdade que a igreja tem esquecido. Sem sacrifício não há culto. Outro elemento importante eram os cânticos. Agora é importante que você saiba que a música ela só foi introduzida nos dias de Davi. Então, todo esse período de Moisés a Davi, o culto ele era solene, era algo silencioso. Era tudo muito bem feito, mas havia silêncio. Foi Davi, que era um exímio músico, um poeta, que teve a inspiração de Deus de introduzir a música no culto levítico. Então, a partir de Davi, a música passa a fazer parte da liturgia dos cultos. O culto passou a ser completo também com cânticos, com louvores ao Senhor. E os levitas, eles entoavam esses cânticos liderados por Asaf. Então é muito importante isso, porque certas pessoas pensam que os levitas só cantavam, só tocavam os instrumentos. E isso foi a partir de Davi, mas todo esse período, de Moisés a Davi, os levitas já faziam parte do culto levítico e não havia música. Então, ser levita é muito mais do que tocar e cantar. E esta é uma verdade que todo o professor, aluno da escola dominical precisa saber. Havia também a exposição da palavra. A palavra era fundamental para que o povo de Deus se lembrasse o porquê estava ali. Por que estamos aqui? Como chegamos aqui? Como atravessamos por um deserto? Como passamos pelo Mar Vermelho a pés enxutos? Como isso aconteceu? Então, para isso, havia a exposição da palavra. Olha, líder, professor, pastor, se não houver exposição da palavra na sua igreja, o povo não vai saber de onde veio, como veio até ali e para onde vai. É necessário haver exposição da palavra, porque a palavra de Deus ela é uma bússola. A palavra de Deus ela dá um destino, assim como ela informa e diz por que o povo está ali, como chegamos aqui. Como saímos do lixo, do monturo e assentamos entre os príncipes? Como? A palavra de Deus nos relata. Por isso é fundamental que no culto haja exposição da palavra. E infelizmente as nossas igrejas estão mudando isso. Há muita coisa no culto e a exposição da palavra é mínima quando há. Isto nos traz a resposta do porquê a igreja brasileira vive um fracasso espiritual. É porque falta exposição da palavra. Havia também a leitura da palavra. Aqui o nosso autor se refere aos dias de Esdras e Neemias, em que o povo ficava das 6 da manhã até o meio-dia em pé, ouvindo a leitura da palavra. O povo estava apaixonado pelo seu Criador, o povo estava amando o seu Criador, eles estavam passando por um grande avivamento, então eles queriam ouvir a palavra de Deus e eles ficavam em pé, e Esdras e Neemias traziam a leitura da palavra ao povo. Algo fundamental que havia
no culto levítico no Antigo Testamento. Lembrando que nós estamos falando de todo um período, não especificamente dos dias de Moisés. Dias de Salomão, por exemplo, a oração. E por que a oração era fundamental? Porque a oração era e é a comunicação. É o meio que nós nos comunicamos com o nosso Criador. Sem oração não há comunicação. A oração é fundamental para um relacionamento, porque nenhum relacionamento subsiste, nenhum relacionamento sobrevive à falta de comunicação. Porque a igreja tem problemas de relacionamento com o seu Criador, porque falta comunicação, porque falta a oração. Então a oração era e é um elemento importante no culto. Propósitos do culto levítico. Isto aqui abarca o terceiro tópico. Primeiro, adorar o único e verdadeiro Deus. Uma vez que Israel reconhecia que somente o Senhor era Deus, deveria adorá-lo com todas as suas forças. Então, a primeira das finalidades dos propósitos do culto era adorar o único e verdadeiro Deus. Segundo lugar, reafirmar as alianças antigas. Que alianças eram essas? As alianças do Sinai, alianças de Deus com Abraão, que eram alianças para sempre, com Noé. E por que eles precisavam reafirmar essas alianças? Porque Deus não volta atrás. Uma vez que Deus fez aliança com um patriarca, com o seu povo, ele não volta atrás, porque Deus não falha. Era necessário também que o povo professasse a sua fé. Eles precisavam declarar a sua fé ao mundo. Era necessário professar aquilo que eles criam. E é interessante hoje que muitas pessoas, elas querem ser agentes secretos do reino. Elas não querem professar aquilo que creem. Então é muito importante, é necessário, professores, que todos demonstrem a sua fé, assim como os filhos de Israel demonstravam a sua fé no seu Criador através do culto levítico. Em quarto lugar, aguardar o Messias. Aqui tem algo muito importante que o nosso comentarista coloca. No quarto subtópico do terceiro tópico, ele diz assim que um israelita crente e predisposto a servir a Deus jamais seria surpreendido com a chegada do Messias. E aqui eu digo o seguinte, em cima desta colocação que está na nossa lição, nos evangelhos, nas epístolas e no Apocalipse, há inúmeras promessas da vinda de Cristo para a igreja. Estamos falando para a igreja agora. Um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, jamais será surpreendido com a vinda de Cristo. Porque muitos poderão ser surpreendidos hoje porque estão desapercebidos, porque não estão cultuando, aguardando o Messias. Lembre-se lá em Êxodo capítulo 12, quando o povo estava saindo do Egito, na Páscoa. Ali, Deus falou para eles que eles precisavam fazer aquele ritual da Páscoa, vestidos, tendo os lombos cingidos, tendo o calçado nos pés, estando prontos para sair rapidamente. Então é necessário que quando nós estamos cultuando, nós estejamos prontos. Nós não podemos nos encontrar desapercebidos. O Messias não pode nos surpreender. Então, um dos propósitos do culto é que nós estejamos aguardando o Messias. Muitos já nem falam nisso. Há tanta coisa, há tanta liturgia em nossos cultos que se esquecem de dizer que Jesus irá voltar para arrebatar a igreja, que Jesus virá novamente, que o Messias virá. E por isso, muitos poderão ser pegos desapercebidos. Voltando ao título da nossa lição, que é a beleza e a glória do culto levítico, é bom nós lembrarmos
que nós não precisamos de tanta pompa, conforme diz a nossa verdade prática. O verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo nem por sua pompa. O que nós precisamos no nosso culto é que a glória de Deus se manifeste. Nós precisamos do kabod, nós precisamos da Shekinah, presença manifesta de Deus em nossos cultos. Nós precisamos da glória de Deus e não de um tipo de glória, de uma tipologia, de um símbolo da glória. Nós precisamos que Deus se manifeste de forma real em nosso meio. E aqui eu me lembro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 21. Naqueles dias, o sumo sacerdote era Eli. Eli estava desviado já dos caminhos do Senhor. Ele não repreendia seus filhos, que cometiam toda espécie de pecado, de depravação, na porta da tenda. E Deus se retirou daquele lugar. E é interessante que Israel está em guerra. Israel perde a batalha e alguém diz: vamos trazer a Arca da Aliança, porque se a Arca da Aliança estiver no acampamento de guerra, Israel sairá vencedor. Então eles trazem a Arca da Aliança e vão batalhar novamente contra os filisteus. E novamente eles são derrotados, são humilhados, envergonhados, mesmo a Arca da Aliança estando no meio deles. Quando a notícia chega, é naquele momento que Eli morre, quando ele recebe a notícia que seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram na batalha. Ele cai da cadeira e morre. Uma de suas noras, que estava grávida, ela entra em trabalho de parto e nasce um menino. E ela coloca o nome do menino de Icabode. Cabode é glória. Icabode quer dizer sem a glória. Ela diz: foi-se a glória de Israel. 1 Samuel 4:21. Porque ela estava dizendo que naquele momento que a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus, ali Israel perdeu a glória. Mas não era nada disso. Nada disso. Ela estava totalmente errada. Pobre daquele menino que vai carregar o nome de sem glória. Icabode, sem a glória, por toda a sua vida. Mas não foi naquele momento que Israel perdeu a glória de Deus. Foi há muito tempo, desde que os filhos de Eli começaram a praticar todas as abominações no santuário. E Eli fazia vistas grossas, não os repreendia, fazia de conta que não via. E Deus foi se retirando, e ficou a arca. E eles criam que a arca era a glória. Não, a arca não era a glória. A arca era um tipo, a arca era um símbolo da glória de Deus. Nós precisamos ter cuidado para que a glória de Deus não vá embora e nós fiquemos apenas com os símbolos, com o ritualismo vazio, com a liturgia vazia. Eu me lembro de um texto, e aqui eu encerro esta pré-aula, que está em Ezequiel, capítulo 10. O profeta Ezequiel está junto ao rio Quebar, entre os cativos. Ele foi na primeira leva de cativos. E estando lá, ele tem visões de Jerusalém. E ele vê a glória de Deus indo embora do templo de Jerusalém e depois da cidade. E é interessante que este é um processo paulatino, este é um processo que acontece lentamente. Assim como hoje a glória de Deus vai se retirando aos poucos, o Espírito Santo vai sendo entristecido em nossas reuniões e vai se retirando e a gente nem percebe. Quando vemos, estamos fazendo a mesma liturgia sem a glória de Deus, sem a presença de Deus manifesta. E vamos nos acostumando com isso. Olhe para Ezequiel, capítulo 10, versículo 4. Então se levantou a glória do Senhor. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. Saiu do Santíssimo e foi para a entrada da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Isto não é nada bom, porque o lugar da glória do Senhor é no Santíssimo.
mas até os sacerdotes estavam contaminados. O povo havia desobedecido ao Senhor. Então a glória do Senhor sai do Santíssimo e vai para o átrio. Agora olhe para o capítulo 10, versículo 18. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. Ela sai da entrada da casa e vai sobre os querubins. E o versículo 19 diz: e os querubins alçaram suas asas e se elevaram da terra. No capítulo seguinte, capítulo 11, Ezequiel escreve o seguinte, no versículo 23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Estava no Santíssimo, saiu do Santíssimo e foi para o átrio. Do átrio foi para os querubins, para o meio da cidade, e depois saiu da cidade e foi sobre o monte. E aos poucos, Jerusalém ficou sem a glória. Nos dias do profeta Jeremias, Jeremias dizia que Nabucodonosor viria, levaria todos os cativos e incendiaria a cidade. E os falsos profetas diziam: estás louco, porque aqui é Jerusalém. Jerusalém tem um templo e Deus habita no templo. Era esta a palavra dos falsos profetas, porque eles criam que Deus habitava no templo, mas Deus já havia se retirado há muito tempo dali. E eles continuavam com os mesmos rituais vazios. Mediante tudo isso, queridos, é muito sério isto que está na nossa verdade prática. O verdadeiro culto, ele se caracteriza pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar. Podemos ter templos bonitos, podemos ter templos magníficos, mas não podemos perder a glória de Deus. Se não tivermos templos magníficos, esplendorosos, podemos sobreviver sem, mas não podemos sobreviver sem a glória de Deus. A minha oração é que esta palavra seja útil para você e para os seus alunos. Se este vídeo foi importante, compartilhe, dê o seu joinha, inscreva-se nesse canal, ative o sininho e não perca nenhuma de nossas pré-aulas durante esse trimestre. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.